Muito bom dia! Tá começando mais um Morning Call da Liberta Investimentos, o seu primeira hora, onde a gente comenta aí sobre os panoramas do mercado para o dia atual. Hoje, dia 16 16. de dezembro de 2022, aqui comigo Felipe Nogueira, nosso assessor aqui da Liberta Investimentos. Olá, Felipe! Bom dia, Thay. Bom dia, pessoal de casa. Tudo bem? Muito bom dia, clima mais ameno aqui em Porto Alegre, porque afinal de contas a gente também comenta o clima. E já vamos começar aí dizendo que ontem a gente teve comitê de investimentos aqui na nossa sede da Liberta, com os nossos experts. Infelizmente o Ruschel não pôde estar presente, porém Stormer e Fernando Ricci com o Matheus Gonzalez, nosso líder de alocação em produtos da Liberta, comentaram aí sobre as perspectivas para 2023 e eu tenho que falar para vocês que assim foi um bate-papo muito, muito bacana. E vale muito a pena vocês darem uma olhada. Quem não conseguiu acompanhar, tá na íntegra na Liberta Play. O link fica aqui embaixo na descrição. Gostou também, Felipe? Eu sei que tu Gostei. assistiu. Eu estava presente, estava recebendo clientes. Os clientes que vieram, eu dei inclusive uns presentes, uns brindes de final de ano. Show! O Stormer que me preocupou. Mas vocês vão saber por quê assistindo. Não dá spoiler Assistindo. aqui pro pessoal. Para quem quiser receber o material escrito, para quem quiser receber os relatórios, né, da LS, os calls de compra, calls de venda, clica aqui embaixo, fala com o assessor, tá? A gente tem um pessoal bem experiente e o legal, eu era cliente, inclusive, antes de vir trabalhar aqui. É legal que tem esses alinhamentos, essas reuniões mensais para os clientes, e aí acaba que todo mundo fica alinhado, sabendo mais ou menos o que está acontecendo com o cenário e o que fazer com os investimentos. Extremamente necessário o bate-papo de ontem. É. Bom, para começar aqui, vamos iniciar falando de Estados Unidos, que ontem fechou aí em forte queda nas bolsas por lá. S&P 500 fechou em queda de 2,25%, Nasdaq em queda de 3,23% e Dow Jones em queda de 2,49%. O grande motivo foi porque os Fed Boys aí abriram a boca, por assim dizer, e a gente teve uma perspectiva de piora no cenário da taxa de juros por lá, tá bom? Um terço dos Fed Boys, pelo jeito, gostariam que esse aumento que a gente teve agora essa semana fosse de 0,75 e não de 0,50. E também a gente tem perspectivas aí de que a taxa terminal chegue a patamares maiores do que a gente achava. Obviamente, os investidores não gostaram, o mercado não gostou e as bolsas aí despencaram. Tem algum ponto a mais para puxar aqui com a gente? O interessante é que o mercado tinha uma perspectiva de corte de juros para final de 2023, né? Inclusive a gente vinha falando com os clientes que já tinham dolarizado ali perto da queda ali de 4,80 do dólar e tal, que a gente provavelmente ia ficar com rendas fixas, ETFs de rendas fixas, seja de pós, de pré, um pouco mais curtas. Mas na fala do Fed ontem, o que a gente teve, né? Qual foi a sensação que a gente teve? Primeiro, não deve ter corte de taxa de juros em 2023. Eles falaram que provavelmente, né, eles vão continuar com essa política bem forte de taxa de juros. Teve essa sensação de que o mercado tinha como consenso 0,5, mas depois viu que um terço dos Fed Boys, eles queriam 0,75, então para fevereiro a gente também deve ter outro aumento de 0,5, tá? E preocupa, porque quando a gente mantém taxa de juros, tira dinheiro de circulação, gera menos emprego, né? E com isso os resultados das empresas acabam sendo piores. Isso estimula a economia exatamente por isso que eles É. aumentam a taxa de juros. E aí saiu, vendas a varejo caiu 0,6% em novembro, Roubou minha pauta. contra a expectativa do mercado de Próxima recuo. coisa. Tá? Então os resultados, assim, os indicadores econômicos também começam a arrefecer, cair, né, com essa taxa de juros, e eles devem trazer, eles foram duros no sentido que eles vão trazer a inflação de 7,2 para 2. Então, e provavelmente a gente vai ter, ano que vem, aumento no primeiro trimestre e manutenção nos últimos 3 Bem diferente do trimestres. cenário que a gente estava prevendo aí. Isso derrubou criptomoedas também, né? Bitcoin, tudo que é mais especulativo sofre mais. Bitcoin caiu
1,21 foi para 16.999. O Ethereum 5,58 de queda, foi para $1.209. Beleza. Comentando que ontem eu gravei um vídeo para sair aqui no YouTube, no canal aqui do YouTube da Liberta, sobre justamente a taxa de juros dos Estados Unidos, como que isso pode afetar a gente, os países emergentes no geral. O vídeo vai sair provavelmente hoje, então fiquem de olho no canal. Não perco. E aproveitando para falar também, para pedir, curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal para quem não é inscrito. E amanhã a gente vai ter um Morning Call especial de sábado com todo o resumo da semana e a gente vai trazer um analista técnico da LS também para comentar aí, ter uma outra perspectiva do mercado aqui com a gente. Bem bacana. Perfeito. Sai amanhã de manhã. Bom, índices futuros dos Estados Unidos em queda nesta manhã e ia comentar de vendas no varejo, porém, Felipe já roubou minha pauta aqui. Europa está trabalhando em queda nessa manhã. A gente teve elevação de taxa de juros também por lá, tá? Passando de 1,5% para 2%, aumento aí do Banco Central Europeu, tá? Eles aumentaram 0,5, né? Exato. Os juros. E eles devem... uma coisa que prejudicou também a Europa é que eles devem chegar a 5%. Projetado era 4% taxa de juros. Em princípio, Também vão mais chegar a 5%. Ásia, inclusive ontem o pessoal debateu bastante aqui sobre a Europa, crise energética, enfim, perspectivas aí para o próximo ano nesse cenário difícil que eles estão por lá. De novo, gente, tá na íntegra na Liberta Play. Europa não. Ásia fechou em queda, Misto. queda mista. O principal índice o Japão fechou em queda de 1,87%. China fechou em queda de 0,56% e Hong Kong fechou em alta de 0,42%. Bolsas aí fechando sem sentido único. Alguma pauta nova de China ou é aquela mesma lenga-lenga que a gente vem falando nas últimas semanas, de novos casos de Covid, porém com os protestos o governo vem aí flexibilizando, né, as restrições por lá, que é exatamente isso que a população estava pedindo, e tá nessa balança, né? Eu acho que China vai ter mais do mesmo. Uma linha mais ou menos que nem foi no Brasil, de você ter liberação, fecha, liberação, fecha, liberação, fecha, esses fechamentos cada vez mais tênues. Isso daí vem prejudicando o pequeno, o micro, né, o médio empresário. Vários desses empresários eles quebraram, estão indo para mão de obra, né, para o mercado de trabalho. Isso tende a baratear também o custo de mão de obra na China, mas isso fez com que os indicadores econômicos da China também arrefecessem, caíssem, e aí a gente vê o petróleo Brent, por exemplo, que é referência para a Petrobras, e a China, o maior consumidor global, caindo 2,24, está sendo negociado a $79, $39. Lembrando, geralmente quando cai abaixo de 80, o PEP vai lá, faz corte de produções, né? E a gente está na expectativa, até por essa linha mais intervencionista desse governo chinês, de investimentos em infraestrutura. Então a gente vê o minério de ferro, por exemplo, mais que a atividade econômica esteja desacelerando, porque os clientes globais deles também estão consumindo menos, a gente vê minério de ferro subindo 1,13% em Dalian. Então, provavelmente a gente acaba sendo favorecido. Uma coisa que a gente estava falando com alguns clientes ontem, a gente falou, acho que no vídeo de ontem, no Morning Call de ontem também, e a gente falou essa semana, vários investidores, gestores globais, 60 e poucos por cento, segundo a Bloomberg, estão otimistas com a China para final de 2023. Pode ser, pode ser. Ontem o discurso foi bem uma visão pessimista, né? O Stormer falando em... Não vou dar spoiler, não vou dar spoiler. Felipe, poxa! Mas, tá, deixa eu pular o spoiler. Então, pode ser que a China... A gente tem algum ciclo de alta de commodities, né? E no final dos últimos 2 anos de mandato desse governo, que vai entrar agora. Então, assim, uma coisa que a gente sempre fala, não importa muito o que a gente acha, importa o que de fato o mercado for fazer, né?
as ações brasileiras estão muito baratas, né? A gente tem uma perspectiva de queda de lucro por causa dessa recessão, a gente vê os indicadores que a gente falou ali dos Estados Unidos já caindo, né? Eventualmente, se tiver uma recuperação chinesa, seja através de geração de PIB público, né, investimento em infraestrutura, isso vier a favorecer de certa forma o Brasil, provavelmente isso deve acontecer lá para 2024, 2025, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Bom, vamos entrar na pauta preferida do nosso assessor, que é Brasil. A gente teve uma queda, mas não queda. A gente ficou aí com o Ibov estável ontem, com uma queda de 0,01%. Era um dia de agenda econômica bem vazia e, obviamente, os investidores continuam preocupados com as diretrizes do novo governo. Então, pauta política continua sendo a principal no radar do mercado neste momento. Provavelmente hoje para o dia também será. Uma coisa que me chamou muita atenção, tá? Os estrangeiros, eles estavam comprados em 206 mil contratos do mini índice. E aí ontem, eles reduziram a mão, deixa eu pegar aqui, ó, para 153 mil contratos do mini índice. Eles despejaram quase que 50 mil contratos do mini índice. Tem a questão de ter vencimento, né? A gente vai para o INF23, o ING23, o ING23, e pode ser isso, mas eles continuam mais comprados no mini índice do que no mini dólar. 153 mil contratos do mini índice contra 51 mil contratos na ponta vendedora do mini dólar, mas aparentemente foi aquilo que a gente falou, né? Pode ser que é tudo especulação, tá, gente? Não, a gente imaginando que pode estar sendo planejado, assim. A bolsa sentiu, caiu muito. Poderia ser alguma estratégia já política do PT de entregar uma bolsa muito, né, o Bolsonaro, fazer com que o Bolsonaro entregasse uma bolsa muito descontada, com um dólar mais elevado, para daqui a 4 anos eles chegarem e falar: ah, a bolsa subiu 40%, dólar caiu 30%, olha como foi maravilhoso, nosso governo, tudo nesse sentido. A gente, obviamente, não tem certeza, mas o fato é que o PT ele já sentiu, inclusive a gente mencionou ontem, Tasso Gereissati, que apoia o governo do PT, já também tecendo críticas ao próprio governo. A gente viu o Haddad fazendo essa movimentação ao centro, falando, ó, de repente a PEC de gastos, ela vai ter uma ancoragem temporal de 1 ano apenas, né? E aí começam a discutir também os valores. Quer dizer, aparentemente eles sentiram, né, viram que a mudança das estatais pegou de forma muito negativa em relação ao próprio PT, o pessoal estava chamando ali, a mudança virou a lei do mercadante, né? Tanto é que eles tinham uma previsão de ter uma quarentena de 36 meses, né, de pessoas vinculadas a partidos políticos não poderiam ingressar em empresas públicas, em estatais, né, sociedade de economia mista, empresa pública, e aí eles falaram num primeiro momento que eles queriam reduzir para 30 dias, e agora eles já estão falando em um mínimo, uma quarentena de 6 meses. Quer dizer, subiram de 30 dias para 6 meses, dada essa repercussão negativa dessa movimentação, né? Perfeito. Bom, né, os juros futuros abriram em alta. E o Ibovespa futuro cai aí em torno de 0,70% nesta manhã. É. Queres... Aeroviários? Muito obrigada. A gente teve aí notícia ontem à noite, né, de uma greve do Aeroviários. setor aéreo, exatamente. É. Pelo que eu li, eles vão parar nos grandes aeroportos das 6 da manhã às 8, certo? Então eles ficarão 2 horas sem atividade. Aparentemente, se a gente pensar assim, na notícia friamente, Gol e TAM eventualmente operam nesses aeroportos ali apontados onde vão ser o centro das manifestações. Talvez os aeroportos da Azul não, tá? Então é legal a gente ter isso em mente, Mas vai trazer impacto aí para as companhias aéreas no dia de hoje, bem provavelmente. né? E a gente tem muitas notícias ali na parte escrita, Sanepar anunciando pagamentos, Marfrig, um pagamento bem significativo, cerca de 12% por ação também, né? Tem a parte escrita, quem quiser, de novo,
clica lá embaixo, pede para falar com um dos nossos assessores, vem ser cliente da Liberta. Acho que faz todo sentido. Tá certo, vamos ficando por aqui. E lembrem-se, né? Amanhã a gente tem um Morning Call especial com resumo de toda a semana. Então amanhã você acorda e já vem pro nosso canal do YouTube. Tá bom, pessoal. Obrigado, tá? Até mais, pessoal de casa. Obrigada, Felipe. Tchau, tchau. Até mais.